Olá, gente. Boa noite. A paz do Senhor. Deixa eu me organizar aqui um pouquinho. Primeiramente, quero agradecer a Carla pelo convite, pela honra, né? Uma honra estar aqui hoje para compartilhar um pouco do que o Senhor tem ministrado no meu coração a todas vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou me apresentar rapidamente, que eu sei que nosso tempo é... Já colocaram o cronômetro ali para mim. Não gosto muito de cronômetro, não. Gosto de falar, mas amém. Creio que o Senhor vai estar na frente, né, tomar conta de tudo. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Ilana, eu sou casada. Eu sirvo ao Senhor aqui nessa casa. Geralmente sou eu que estou ali interpretando Libras. Hoje é minha mãe que está ali no meu lugar, fazendo a interpretação do culto em Libras. Eu sou professora, eu dou aula há muitos anos, né, dou aula para ensino superior. Hoje sou professora da Veiga de Almeida. Eu escrevi 3 livros cristãos, além de outros livros, né, na minha área profissional de atuação, mas, no geral, meus 3 livros cristãos. O primeiro foi esse daqui. Opa! Esse caderno inteligente, a gente puxa a folha sai. Então, não é muito inteligente, não, mas... Amém. Esse daqui é o meu livro, foi o primeiro livro que eu escrevi. O nome é O Sutil Mistério dos Envelopes de Amor. Esse livro é um livro de romance, na verdade. Eu escrevi ele para minha sobrinha quando... Ela estava na adolescência, chegando na adolescência. Eu vi que ela gostava muito de ler e ela sempre lia muitos livros voltados para adolescentes, para o público adolescente, e ela sempre queria que eu lesse os livros com ela. Ela tinha que ler comigo, ler esse livro e tal. E eu comecei a observar que os livros que ela lia eu não achava totalmente adequado para a idade dela, não achava muito legal. Eu falei, opa, está precisando de alguém aí para escrever algo que trouxesse edificação aos adolescentes, né? Então, eu escrevi esse livro para a minha sobrinha, e esse livro, toda vez que eu olho para ele, é um puxão de orelha de Deus na minha vida, porque eu fiz para ser uma trilogia, e eu só tenho o volume 1, e eu nunca mais continuei a escrita. Na verdade, eu tenho o volume 2 dele já 85% e não concluí. Então, é uma meta para 2025, né? Quem nunca, né? Pensa em fazer um monte de coisa, na verdade, faz outras monte de coisa e não cumpre o que se propôs a fazer. O outro livro que eu tenho é esse daqui. Ele é um devocional, o devocional Nós e Ele. Esse aqui eu não escrevi sozinha. Eu escrevi com outras 8 meninas, outras 8 mulheres cheias de Deus. É um devocional voltado para mulheres. Então, 365 dias, né? 365 mensagens. Esse daqui é meu filho único, é o último que eu tenho. A gente vai produzir mais, então... Em breve teremos aí novamente. Mas eu vou presentear alguém hoje aqui com esse livro. Amém, atitude. A irmã levantou aqui já. Já foi. Então, esse já foi. Mas em breve teremos mais. E o meu terceiro livro é esse, né? Que é o tema da mensagem de hoje, Autoestima do Alto. Esse livro ainda não tenho aqui para vocês. Eu até pensei, fiquei na dúvida, falar com a Carla. Falei, ué, eu cancelo, não cancelo, porque o livro não está pronto, está em processo de produção. Mas eu não estou aqui para vender livro, amém? Eu estou aqui para trazer uma mensagem de algo que Deus tem colocado ao meu coração. E para não deixar vocês também sem algo para acompanhar, eu fiz, especialmente para vocês, hoje aqui, um e-book gratuito, né, obviamente, onde vocês podem baixar um livro de devocional de 7 dias também, com exercícios práticos, devocionais curtos, sobre esse tema da autoestima. Então, eu trouxe aqui uns QR Codes, eu também tenho um outro e-book sobre talentos, vamos falar também um pouquinho disso hoje. Então, no final, se vocês quiserem, pega um papelzinho comigo, vou ver se eu deixo com o pessoal lá de trás também, para vocês escanearem e poderem acessar os meus 2 livros gratuitos. Mas, vamos lá. Eu escrevi esses livros primeiro porque eu amo escrever. Eu não tenho dúvidas de que escrever faz parte do meu propósito de vida. E isso é interessante, porque quando a gente entende o nosso propósito de vida, a gente começa a entender algumas coisas, algumas experiências que nós tivemos no decorrer da vida, tudo começa a se encaixar, tudo começa a fazer sentido, e assim foi para mim. Eu tenho certeza que, como eu falei, meu objetivo de vida, meu propósito de vida, Deus me criou para escrever, não só para escrever, para ensinar também. Tanto que eu sou professora, né? E eu vou falar um pouquinho desse testemunho hoje aqui também, mas, no geral, vamos entrar logo na palavra, senão eu não paro de falar, e aquele cronômetro está me assustando de verdade. Então, vamos lá. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar aqui o texto. Romanos, capítulo 12, um versículo que todo mundo conhece, pelo menos os versículos 1 e 2 todo mundo conhece. Hoje eu vou focar mais no versículo 3. Então, vamos lá.
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos ler esse último versículo juntas? A gente consegue? Todo mundo junto? Vamos lá. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém. É interessante falar desse tema, né, de autoestima, principalmente porque nós vivemos no mundo. Então, o mundo ele prega uma questão de autoestima que, ao meu ponto de vista, é totalmente deturpado da palavra de Deus. Porque o mundo está mostrando para a gente o quê? Nossa autoestima tem que estar lá em cima, né? O amor próprio em primeiro lugar. E a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias nós veríamos homens amantes de si mesmo, né? Que colocam os seus prazeres acima de todas as outras coisas. E no meu ponto de vista é isso que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Em que o ego chegou aí, sendo aí o mal do século, né? Sendo aquilo que todos nós temos lutado contra. E Jesus não ensinou isso para a gente. Jesus ensinou o contrário, uma vida de renúncia. Mas, ao mesmo tempo, também não é algo que a gente precisa ou tem que aceitar algumas situações e se menosprezar. Não, é uma questão de equilíbrio, como tudo na palavra de Deus. Equilíbrio. A gente, no decorrer da palavra de Deus, a gente vê várias palavras, vários versículos que falam exatamente sobre isso. Manter o equilíbrio. Inclusive, um dos frutos do Espírito, né? É o equilíbrio, é o domínio próprio, né? A temperança, enfim. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse equilíbrio, sobre essa moderação. Nem de mais, nem de menos. Então, pensa numa pessoa, por exemplo, que ela tem a sua autoestima, ela pensa de si mesmo além, que é o que o versículo fala para a gente não fazer. Geralmente é aquela pessoa prepotente, aquela pessoa arrogante, que se acha aí a última Coca-Cola do deserto, que, na verdade, é o coração que é o sentimento que nasceu no coração de Satanás, né? É justamente o orgulho, aquela pessoa que se acha demais. Isso não provém de Deus. Porém, pensa no outro extremo. A pessoa que ela não pensa de si mesmo o que ela pode alcançar, o que ela pode ser. Geralmente, essas pessoas, elas são extremamente improdutivas. E aí que pega, né? Porque se eu acho que eu não sou capaz, se eu acho que eu não posso, se eu me sinto medrosa, se eu não encaro, eu acabo não produzindo nada. E a Bíblia diz que a árvore que não produz é lançada ao fogo. Só serve, né, para ser lançada ao fogo. É interessante, vou falar rapidamente, inclusive em relação ao Ministério de Libras, porque eu aprendi Libras quando eu era criança, na verdade. Eu aprendi nos meus 11, 12 anos, quando eu conheci uma surda, e ela descobriu onde eu morava, a gente se conheceu na igreja, e ela descobriu onde eu morava, porque um dia ela estava no ônibus, ela me viu entrando em casa, e ela começou todo dia na minha casa para eu ajudar ela ensinando matemática. Eu não sabia Libras, ela não sabia matemática, então uma foi ajudando a outra, e assim a gente aprendeu. Eu aprendi Libras, não sei se ela aprendeu matemática, mas assim a gente foi se entendendo. E ali eu aprendi Libras. E no decorrer da vida, né, eu fui seguindo outros caminhos, fui fazendo outras coisas e fui deixando Libras um pouco de lado, até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou estudar Libras. Já tinha meu emprego, já estava tudo certo. Eu já sabia Libras, já tinha contato com alguns surdos, mas eu fui realmente estudar a estrutura, fui fazer pós-graduação em Libras, né, fui estudar, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu cheguei aqui na igreja. Eu não era da igreja, eu vim na igreja, e tinha uma irmã aqui, sozinha, que sabia Libras. E ela ficava assim, Lana, vamos comigo, vamos começar uma mestrado de Libras. E eu falava assim, eu morrendo de medo, gente. Morrendo de medo. Eu falava, não vou não, vai você. E aí eu ficava, às vezes eu pegava um louvor, porque o louvor a gente recebe antes, então dá para estudar em casa. Então você chega aqui tranquilo, né? Agora, quando o pastor está falando na hora, ali no desespero, é muito corrido.
E eu morrendo de medo, eu não ia, e quando eu chegava, eu não rendia por conta do medo. Isso acontece com a gente, essa é uma característica do medo. O medo paralisa a gente, né? E isso acontecia comigo. E engraçado que hoje eu vejo muitas pessoas do Ministério de Livros que estão estudando conosco, que já conhecem, que já são capacitadas, mas que ainda assim tremem de medo, e o medo ainda paralisa. Então, infelizmente, isso é algo que acontece... Obrigada, Jéssica. Isso é algo que acontece com a gente frequentemente, quando a gente deixa o medo dominar, e aí a gente acaba ficando travado, ficando improdutivo. Quando, na verdade, o que Deus espera de nós é que nós venhamos a ser produtivos, né? Quando a gente lê a Bíblia, que Deus fala assim, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, ele ainda fala assim, olha, não se acende uma luz para deixar embaixo da cama, que ninguém vê. Não, você é a luz, você tem que estar num lugar onde todo mundo vê. Inclusive, tem um versículo, eu acho que eu anotei ele aqui em algum lugar, que ele fala exatamente isso. Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas ele fala o seguinte, brilha a sua luz diante dos homens, para que todos vejam. E aí você glorifique ao Pai através do que eles estão vendo de você, da sua atitude. E isso é o que nós estamos aqui na Terra para fazer, não é para revelar Cristo? Então, esse é o nosso objetivo, é revelar, não se esconder. Às vezes a gente toma aquele sentimento de querer se esconder, de ter medo, de não querer, de acabar não avançando, porque não se acha capaz. Capaz a gente não é, gente. Mas a gente tem, né, o tesouro em vasos de barro. Aquele que a glória é dele, o poder é dele, e a gente só se disponibiliza. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que vocês, nem nada disso, mas eu estou aqui porque eu me disponibilizei. Eu falei, Jesus, me usa. Me usa como se eu usou aquela mula que falou com Labão. Mas me usa de alguma forma. Labão não, balão. E assim a gente se disponibiliza e ele vai e completa aquilo que a gente sente que precisa ser feito. Então, amém. Voltando aqui para onde eu estava, porque eu ainda falei com a Carla. Eu falei, Carla, quanto tempo eu tenho? Porque eu tenho coisa para caramba para falar. Tem 7 páginas aqui, eu não cheguei nem na primeira. Mas, amém. Tudo que eu estou falando é porque primeiro Deus falou ao meu coração. Então, a partir do momento que Ele falou ao meu coração, eu entendi, eu compreendi. Eu falei, não, amém, eu vou compartilhar agora. Mas tem o livro para vocês estudarem mais sobre o tema e deixarem Deus ir falando ao coração de vocês. Beleza. Continuando aqui de onde eu estava, vamos lá. O que é autoestima? A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, de quem se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. No meu ponto de vista, é uma combinação de 3 conceitos: amor próprio, autocuidado e identidade. Então, vou falar um pouquinho sobre esses 3, em 5 passos para ter uma autoestima firmada em Deus. Não vou me alongar muito nos passos por conta do tempo, mas peço que o Senhor continue, né? Estarei orando, pedindo para que Deus continue ministrando ao coração de vocês a palavra que Ele ministrou ao meu coração. Então, o primeiro passo que eu vou trazer hoje é o seguinte: manter o amor no lugar certo. Por que eu digo isso? Quando aquele perito da lei se aproximou de Jesus e falou, mestre, qual é o mandamento mais importante? O que ele falou? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, toda a tua alma, teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que me chama a atenção nesse versículo é justamente esse como, que é o equilíbrio, é o igual. Eu preciso amar o meu próximo igual eu me amo. E é engraçado que a gente para ver que existe muito essa diferença. Tem pessoas, por exemplo, que elas se amam muito mais do que amam as outras pessoas. Que é justamente aquilo que eu falei para vocês. As pessoas que acabam sendo egoístas, acabam sendo prepotentes. E no caso, essas pessoas que amam mais a si do que os outros, geralmente elas não se importam com os outros, né? E Jesus, ele chamou a gente para se importar com o outro. Temos vários versículos na Bíblia, né? Quando Jesus fala, quando a gente lê, né, que é melhor serem 2 do que 1. Quando a gente entende que a gente precisa suportar um ao outro em amor. Suportar é dar suporte, gente, é ajudar. Então, quem precisa de ajuda, nosso dever também é ajudar. Quando Jesus vai subir ao céu, que ele fala para Pedro, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos, ajuda os seus irmãos. Jesus, ele mesmo se relacionava. A gente vê que o próprio Jesus, ele tinha seus amigos, além dos discípulos. Então, ele tinha os 12 discípulos, ele escolheu 3 para andar mais perto. Desses 3 mais perto, um já negou. Dos 12 que ele escolheu, um traiu.
E ele tinha seus amigos. Tinham amigos como Marta, Maria e Lázaro, como as mulheres que acabavam servindo ali Jesus. Jesus, ele ensinou para a gente, é o nosso maior exemplo. E ele ensinou a importância da gente se relacionar com pessoas. E isso é interessante porque bate de frente justamente com esse pensamento do egoísmo, né? Das pessoas que querem viver para si mesmas, que pensam em viver dentro de casa, assistindo sua série, não quer mais servir a ninguém. A gente vê isso muito comum no mundo. Mas Deus nos chamou para servir, né? Para ser o oposto do mundo. E quando você faz o contrário, você ama mais aos outros do que você ama a si mesmo. Isso é muito comum, inclusive, nas mulheres, né? Aquelas mulheres que são mães, cuidam dos filhos com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, fazem tudo ali em dia, prepara a alimentação dos filhos com todo cuidado, mas às vezes esquece de quê? De cuidar de si próprio, né? Então a gente vê o oposto do exemplo anterior. Quando você cuida tanto dos outros, você serve tanto os outros, porque eu acredito que isso já esteja entranhado em nós, né, em mulheres, esse desejo, inclusive, de servir. Apesar do mundo, né, pregar o contrário, que cada um é autossuficiente, cuide de si mesmo, mas a gente vê que o que Deus ensinou para a gente, inclusive, é servir. Inclusive, a gente está na série de mensagens, né, da alegria do servir. Então, isso é importante. O servir é importante. A gente tem sido ministrado aqui sobre isso. Mas a gente precisa também, o como, o equilíbrio. Amar o próximo, beleza. Amar a mim também, da mesma forma, com a mesma intensidade, do mesmo jeito, seguindo o mesmo padrão. Continuando aqui, vamos ao segundo passo. Só uma frase que eu escrevi aqui que eu achei interessante, que fala o seguinte, que quando a gente serve os outros, nós também recebemos, né, de Deus, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Mas quando a gente serve a si mesmo, isso também é uma forma de fazer aquilo que Deus mandou, que é cuidar de si. Na minha casa, eu tenho as minhas louças que eu uso no dia a dia, eu tenho a minha mesa, que eu faço minhas refeições, mas esses dias eu recebi uma visita muito legal, pessoas que eu amo muito, inclusive, e eu achei interessante que a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma mesa posta, foi pegar aqueles copos que eu não costumo usar no meu dia a dia, os pratos que eu não costumo usar, o jogo americano, que devia ter meses que eu não usava, e aí servir as outras pessoas. E eu parei para pensar, eu falei, gente, quando que eu coloquei uma mesa posta para mim? Quando que eu fiz isso por mim? Por que o outro merece mais do que eu? Né? Então, isso é muito importante também, a gente parar para pensar nisso. Você cuida dos outros? Amém. É para cuidar mesmo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas cuidar de si também é honrar ao nosso Deus. Porque Ele te fez também para ser cuidada e cuidar de si mesmo. Amém? Passo 2. Cadê meu passo 2? Está aqui. Entender a sua própria identidade. Então, vamos lá. Passo 1. Manter o amor no lugar certo. Nem de mais, nem de menos. Amém? Primeiro em Deus. Primeiro em Deus. Depois, igualmente, é vertical. Primeiro Deus. Segundo lugar, você e o seu próximo. Em segundo lugar, segundo passo aqui, entender a minha identidade. Para entender a minha identidade, eu trago um exemplo que, para mim, é um exemplo perfeito sobre identidade, que está lá em 2 Samuel, um homem chamado Mefibosete. O que aconteceu com Mefibosete? Mefibosete, na verdade, um pouco antes. O que aconteceu? O povo de Israel não tinha um rei. Eles tinham apenas juízes, né, que julgavam ali. As nações vizinhas começaram a ter rei. E aí o povo começou a pedir para Samuel, que era um juiz, né, sacerdote da época. Samuel, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Samuel, a princípio, não gostou muito. A Bíblia diz que nem Deus gostou muito dessa situação, porque o Deus de Israel era quem? O rei de Israel era Deus. E a partir do momento que eles queriam alguém para julgar, então eles estavam rejeitando a Deus. Né? Mas Deus falou, amém, o povo quer um rei, então vamos selecionar um rei para o povo. E aí foi lá, Deus escolheu Saul e trouxe Saul como rei de Israel. E aí depois Saul teve um filho, que foi Jonatas. Jonatas era príncipe, porque o pai dele era rei. E depois veio Mefibosete, que era filho de Jonatas, que também era um príncipe. Afinal, ele era neto do rei. E aí, o que aconteceu? Quando Saul e Jonatas morreram, que teve a guerra, né, que as pessoas se dispersaram, aconteceu que
a babá de Mefibosete ficou com medo, falou, o povo vai vir para cá, vai tomar o reino, porque o rei morreu, o príncipe morreu. E ela pegou Mefibosete com 5 anos de idade, saiu correndo com ele, e Mefibosete caiu no chão e ficou aleijado, aleijado das pernas. E aí, Mefibosete foi viver em outro lugar, cresceu em outro lugar, com um lugar diferente, Lodebar, que você deve conhecer da música, né? E também da palavra de Deus, tá, gente? Estou dizendo que vocês leem a Bíblia, não, pelo amor de Deus. É só porque a música ficou muito conhecida. E aí aconteceu que o Mefibosete, depois de muito tempo, de muitos anos, ele já era adulto, e aí Davi, que virou rei, falou assim, não, eu vou trazer, perguntou para os servos, ficou alguém da família de Jonatas para quem eu possa ser bondoso, para quem eu possa fazer alguma coisa? E as pessoas falaram, tem Mefibosete. E aí Davi foi e mandou chamar Mefibosete para vir morar com ele no palácio. O palácio, se a gente parar para pensar, todo o reino era do Mefibosete, ele era o herdeiro. Mas ele estava morando em outro lugar, esquecido. E quando Davi manda trazer Mefibosete, a resposta que ele dá, quando ele sabe que Davi chama, está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8, que ele fala assim, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Pensa, o cara era o herdeiro, o cara era o príncipe. Mas a partir daquele momento, ele, não, peraí, eu sou um cão morto. Ele tinha uma visão de si totalmente deturpada. E o problema é que às vezes isso acontece com a gente. A gente tem essa visão de nós mesmos totalmente deturpada. E foi o que aconteceu com Mefibosete. E nesse meio tempo, a gente observa que ele era realmente quem Deus chamou. Ele era a pessoa que, né, não deveria reinar, porque Deus concedeu o trono a Davi. Beleza. Mas ele entendia dele uma pessoa que ele não era. Tem um versículo lá em Provérbios que diz o seguinte, assim como você pensa na sua alma, assim você é. E é isso que acontece. Se você vai se ver como uma fracassada, como alguém que não prospera, como alguém que não consegue, como alguém que não conquista, como alguém que tem medo, você vai ser essa pessoa. E, na verdade, Deus te chamou para quê? Para ser luz, para brilhar. Brilha a sua luz diante dos homens, para que todos vejam. Não estou dizendo isso que vocês precisam, estar debaixo do holofote. Né? Não é para ficar achando, né, que você precisa aparecer em todos os lugares ou ter uma posição de púlpito. Não, não é isso. Mas é para você fazer a diferença onde você está. Porque onde você está, você precisa brilhar e levar a luz de Deus. Nós trabalhamos, né, quem trabalha ou quem não trabalha, mas se relaciona com os vizinhos, com a família. Em nosso redor tem muitas pessoas que não são cristãs. Ou até mesmo que são cristãs, mas que precisam também de exemplos. Certo? E Deus te chamou para ser essa pessoa. Quando ele fala assim, seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o nosso objetivo aqui é fazer exatamente isso. É servi-lo, é entregar a ele o nosso melhor. Deus, aqui achei o versículo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então, Deus te chamou, não é para ficar escondido embaixo da cama, Deus te chamou para brilhar. Amém? Então, fala comigo. Deus me chamou para brilhar. Essa é a minha hora de brilhar. Amém. Então, brilha, gente. Não precisa de holofote. E um outro exemplo que eu tenho aqui é de Gideão. Gideão, quando ele estava escondido, né, malhando ali o trigo no lagar, escondido porque os midianitas vinham, roubavam tudo. E aí apareceu um anjo diante de Gideão. E falou assim, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso, né? Em outras versões, homem valente. E aí Gideão, eu achei até engraçado ler esse texto, gente, depois vocês leem em casa, Juízes 6, porque Gideão fala assim, comigo, o povo vem aqui, rouba tudo, o que você está falando? Eu sou o menor da casa do meu pai, então me dá um sinal. O anjo vai e dá um sinal. Aí ele pede a Deus outro sinal, aí Deus dá o outro sinal no outro dia. Aí ele pede a Deus outro sinal, Deus dá outro sinal. E assim foi, porque Gideão não acreditava em si mesmo. Ele não achava que ele era um homem valente. Mas ele não precisava achar. Porque, na verdade, o que Deus falou para ele? Vai nessa tua força. Que força, gente? Gideão estava ali escondido. Deus mandou ele fazer ter uma atitude que era ir derrubar o templo de Baal. Ele foi de madrugada, que ele estava com medo das pessoas verem que era ele. A gente lê a Bíblia, a gente fala, gente, esse cara é medroso. Como é que Deus está chamando ele de homem valente? Um cara totalmente medroso, inseguro. Mas Deus já via Gideão
não como ele estava naquele momento, como ele se sentia diante das circunstâncias. Mas Deus via Gideão como aquele que ele chamou para que Gideão fosse. Para que ele fosse realmente, para que ele conseguisse, né, dali à frente, ele realmente ter aquilo que Deus esperava dele. Deus já via Gideão lá na frente, como aquilo que ele preparou. E assim Deus nos vê hoje, né? Às vezes a gente sente as circunstâncias estão deixando a gente um pouco abaixo, mas Deus fala com você: vamos, mulher valente. Tem um propósito na sua vida, tem algo para você. Você não está aqui por acaso, Deus não errou quando fez você. Você está viva aqui hoje, você resistiu ao Covid, você resistiu a tudo que passou por um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus, esse propósito é brilhar, esse propósito é levar a palavra e o plano de Deus à frente, adiante. Bora para o terceiro passo, 5 minutos, meu Deus do céu. Vamos lá. Terceiro passo, autocuidado. Autocuidado, eu trago aqui a história de Esther. O que aconteceu com Esther? Esther foi escolhida, né, para ser a rainha. Na verdade, ela estava ali na seleção para que viesse a ser rainha. E eu acho lindo isso na Bíblia, que eles dizem para a gente assim: Esther ficou 1 ano separada para ter cuidados de beleza. Então, por 6 meses, ela foi cuidada com óleos de mirra para a pele, 6 meses com perfumes e cosméticos, para ser digna de se apresentar ao rei. Olha que coisa linda, seu pai é o rei. Nosso pai é o rei, né? Nossa identidade do tema passado, né, do segundo passo, agora estamos no terceiro, é justamente isso: é você saber que você é filha, é você saber que você é valente, é você não fraquejar diante do que acontece diante de você, porque você sabe quem é. Quando você sabe quem é, quando você sabe o seu propósito, você sabe por que você existe, você realmente consegue fluir e tudo faz sentido, né? Sua vida começa a fazer um sentido. Isso é interessante. Até uma situação que aconteceu comigo também, que foi, eu cresci, né, junto com algumas primas minhas, a família e tudo, e por algum motivo na minha família todo mundo canta. As pessoas têm a voz muito bonita para cantar, têm uns agudos muito bonitos, mas eu não tinha. E aí eu tentava cantar e todo mundo ria da minha cara e zoava da minha cara. Aí teve uma vez que eu falei assim: não, eu vou mudar isso, eu vou procurar uma professora de canto. E aí eu cheguei e fui procurar a professora de canto. A professora de canto falou assim: não, para ela eu não dou aula. Eu falei: pronto, eu sou muito ruim mesmo. E aí, eu fiquei muito chateada. Porque quando você chega na igreja, você vê o pessoal cantando aqui, você acha lindo. Você quer cantar também. E é engraçado que, quando eu entendi quem eu sou, quando eu comecei a dar aula, que eu cheguei na faculdade para dar minha primeira aula, me colocaram diante de uma sala de 100 e poucos alunos. Eu e a minha voz, eu amei a minha voz. Porque eu falei: gente, a minha voz, eu consigo ter força, falar alto, as pessoas conseguem me ouvir. O grave que eu preciso para ter um certo respeito numa sala de aula ali, naquele momento, eu consegui obter. Por quê? Porque eu entendi que fazia parte do meu propósito. Só que quem sabe o seu propósito não é você, é Deus. É como quando ele faz, tem uma analogia que eu gosto muito, que é a situação da mala. Né? Então, você tem uma mala, por exemplo, você tem 2 filhos e você vai mandar um filho seu para o Caribe e o outro filho seu para o Polo Norte. Você vai fazer a mala do seu filho. Você sabe que o que vai para o Polo Norte, você vai colocar bota, você vai colocar calça térmica, casaco. E quem vai para o Caribe é chinelo de dedo, enfim, short, né? E aí, o que acontece? Quem está lá no Caribe não precisa da mala que está para o Polo Norte. E o vice-versa. Por quê? Porque, na verdade, ele já sabe o seu propósito. Quem sabe o seu destino é Deus. E quando ele colocou a gente aqui na Terra, ele já te deu uma mala junto. O que é essa mala? Seus dons, seus talentos. Aquilo que você sabe fazer melhor. Não adianta você ficar olhando o da pessoa que está do seu lado. Porque você é especial. Deus te deu algo que é especial. Talvez você nem goste muito dessa coisa hoje. Mas depois você vai entender. Quando você busca o seu propósito em Deus, você consegue realmente entender aquilo que Ele planejou para você e qual é a função daquela sua qualidade, daquela sua situação na sua vida. Eu tenho, inclusive aqui no papel, né, que eu trouxe dos e-books, tem um aqui que é de talento, que fala exatamente sobre isso. Tem um testezinho lá até para você pensar sobre os talentos, verificar. Tem um autor que fala de 8 inteligências, então eu sintetizei, resumi, coloquei lá, para você tentar identificar ali as suas qualidades, as suas áreas, e tentar entender melhor o seu talento, para descobrir quem você é, como Deus te fez, para que você consiga olhar a si mesmo de uma forma diferente, e entender que aquilo que você tem é a propósito de Deus, é para servir o propósito de Deus. Mas voltando para a situação do autocuidado, da Esther,
Vamos fazer um scanner. Eu queria que vocês fizessem um scanner em vocês hoje. Para pensar um pouquinho. Como eu falei, a Esther, ela ficou 1 ano sendo cuidada para ser considerada digna de se apresentar ao rei, certo? E sendo cuidada, cuidados mesmo, cuidado de beleza, cuidado da saúde. E aí, porque isso também mexe totalmente, né, com a nossa autoestima. Então, para pensar hoje em você. Como você está hoje? Você está cheirosa? Você está arrumada? Seu cabelo está lavado? Está direitinho? Olha para a mulher que está do seu lado. Faz um elogio aí para ela. Fala, você está bonita hoje. Amém? Para pensar, gente. Como é que estão suas unhas? Não precisa estar de unha feita sempre, tá, gente? Não é essa a questão. Mas está arrumadinha, né? Está sem sujeira. Sabe aquelas pessoas que usam em casa, tem aquelas roupas? A minha mãe faz isso comigo. Ela me dava uma roupa, e eu ficava usando aquela roupa quando era criança. Aí, quando ela já estava velha, ela, não, agora é roupa de casa. Aí depois, não, agora é roupa de dormir, né? Então, tem gente que faz isso. Imagina, você na sua casa. Você não faz isso, né, gente? Isso não acontece aqui, né? Só era na minha casa só. Então, aquelas pessoas que acabam dormindo mal arrumadas, com roupa de político. Não faça, gente joga fora. Roupa para vocês ficarem, seja em casa, seja onde for, joga fora, amém? Vamos se cuidar, tá sempre bonitinha, tá sempre arrumadinha. Outra coisa, cuidar da saúde mesmo, exames. Quando foi a última vez que você foi no médico? Fez um check-up geral? Quando foi que você foi no dentista? Quando foi que você cuida da sua alimentação no dia a dia? Eu gosto desse versículo de Romanos 12, porque ele fala assim, rogo, irmãos, como o Paulo está pedindo desesperadamente, falando, meus irmãos, pelo amor de Deus, apresentei o vosso corpo em sacrifício, que é vivo, é santo e é agradável a Deus. Então, é um sacrifício. E ele diz que esse é o nosso culto racional. Então, o seu culto racional, o culto da sua mente, é esse. É você, nas suas escolhas diárias, escolher servir aquilo que Deus fala no seu dia a dia. E é interessante, porque às vezes a gente pensa que a gente glorifica a Deus vindo para a igreja quando tem culto, né? Vindo aqui de vez em quando. A gente pensa que isso é glorificar a Deus. E amém, é bênção vir aqui. Mas, na verdade, o nosso culto racional, aquele culto que não termina, o culto da nossa mente, é servir ao Senhor todos os dias. Como? Orando antes de dormir, orando antes das refeições? Também, mas além disso, vai além. É você saber utilizar no seu dia a dia aquilo que Deus te ensina. E Deus ensina você a cuidar do seu corpo. Deus ensina você a cuidar da sua mente. No dia a dia, eu vejo as pessoas hoje em dia muito preocupadas, usando muito, por exemplo, redes sociais, né? Que isso acaba gerando ansiedade na gente, acaba gerando vários sentimentos. Porque a gente começa a se comparar, né? Só que eu não tenho como comparar o início da minha jornada com já meado para o final da jornada do outro. Eu não posso fazer isso. Não é justo com você fazer essa comparação, certo? E aí, às vezes, a gente tem esse hábito de querer comparar a vida dos outros, que dos outros sempre parece melhor, sempre parece tudo mais organizado, mas, na verdade, você reflete a imagem de Deus. E isso eu falo, gente, eu falei para vocês no início, Deus primeiro falou comigo, tá? Então, assim, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar, fazer atividade física, todos os dias fazer algo diferente, ter não só aquele momento de devocional, mas o culto da nossa mente, que é o quê? Segundo Paulo, lá em Romanos 12, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, manter o seu corpo não só vivo, mas também santo, que é cuidar da sua alma, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E não só vive santo, mas também agradável a Deus, que Deus olhe, né, para o seu comportamento e se agrade disso. Então, filtrar, para mim, é a palavra-chave do autocuidado. Filtrar o que você escuta, filtrar o que você vê, filtrar as conversas que você tem, filtrar aquilo que você lê, filtrar o tempo que você leva no dia a dia. Eu acho engraçado isso. A nossa vida é muito corrida, né? A maioria das pessoas tem a vida corrida. E a minha também era uma vida muito corrida. E eu não tinha tempo para outras coisas. Mas quando surgiu, sei lá, essa febre, né, do Instagram, das redes sociais, eu às vezes olho no meu celular todo domingo, ele me dá uma notificação de tempo de uso semanal, média de uso. Eu olho assim e falo, gente, como que eu perdi 4 horas? Eu não tinha 4 horas no dia. Como que eu perdi 4 horas ali usando o celular? E isso acontece.
no nosso dia a dia se a gente se descuidar. Então, o nosso objetivo o tempo todo, Senhor, me ajuda a entregar o culto racional. O culto da minha mente, que é entregar ao Senhor o quê? Entregar o nosso corpo em sacrifício. É sacrifício mesmo, gente, não é fácil, é um sacrifício. Então, em sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável a Deus, que esse é o nosso culto racional. E aí a gente vem para o quarto passo, que é justamente isso. É a visão vertical, não horizontal. Porque a gente já viu desde o início, eu estou falando aqui que, na verdade, o mundo está todo deturpado. A ideia do mundo está toda deturpada, de tudo, certo? E a gente quer se comparar com o mundo, a gente quer seguir um padrão do mundo. O padrão do mundo hoje diz, por exemplo, nada contra, tá, gente? Nada contra. Mas tem gente que pensa, né? O padrão do mundo é o quê? Você colocar o preenchimento labial, ficar com aquela... Desculpa, no meu ponto de vista, tá? Aquela boca que parece boca de pato. Enfim, desculpa, minha opinião. Então, tem várias situações que o mundo propõe, entrega para a gente um padrão de beleza, certo? Mas o nosso padrão de beleza não é o mundo, o nosso padrão é Cristo. Você é quem você é porque Deus te fez assim. E Deus te fez assim porque Ele tem um propósito. E se você é assim, eu digo para vocês, é porque Deus fez você assim. Como é que você vai dizer? A Bíblia diz assim, nós somos feituras de Deus, criaturas de Deus, feituras. Ele fez tudo o que Ele faz é perfeito. Você é perfeita. Você é quem você é. Você tem o cabelo, a sua forma, o seu jeito de falar, as suas qualidades. Tudo para a glória de Deus. A Bíblia fala isso. Tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa, tudo que você for fazer, fazei tudo para a glória de Deus. E você é a glória de Deus, você é o reflexo da glória de Deus aqui na terra, né? Então, fala comigo, eu sou a imagem de Deus. Amém. Você acredita nisso? Amém. O seu objetivo aqui na terra é esse, é refletir a imagem de Deus, é refletir a imagem de Cristo. Amém? Então, como que você vai fazer isso? Com equilíbrio, com modéstia, com seu culto racional, com escolhas diárias, todos os dias, glorificando ao Senhor nas suas decisões. Amém? Esse foi o quarto passo. Então, só para dar uma relembrada nos temas, primeiro passo, manter o amor no lugar certo, né? Primeiro Deus, segundo lugar você e o seu irmão. Segundo passo, entender a sua identidade. Você é filha. A Bíblia diz que você recebeu por direito. Você, por direito, é filha de Deus, certo? Então, tome o seu lugar de filha, assuma a sua posição. Não faça como o Mefibosete, que se acha esquecido, que se acha que você é longe, que você está distante do propósito. Não, você é filha. Tome o seu lugar de filha, assuma a sua posição. Terceiro passo, autocuidado. Cuidar de você mesmo. Eu não estou falando só de cuidado físico, mas também de cuidado mental, emocional. Cuide das suas emoções. Cuide daquilo que você está pensando. Você fala assim, Senhor, isso não está te agradando? Peça a Deus. No início do louvor, a gente cantou uma música aqui, aquela de Jacó, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela não vou sair aqui. E exatamente isso que acontece. Quando Jacó está ali lutando com o anjo, ele não está pedindo bênção material. Ele não está pedindo bênção física, ele está pedindo uma bênção espiritual. Ele está ali com medo, porque ele vai encontrar o irmão dele, ele está falando, Senhor, não, me ajuda, me abençoa, seja aí comigo nesse encontro com meu irmão. E isso a gente pode fazer e a gente deve fazer. Senhor, estou com dificuldade nesse ponto, me ajuda nisso. Isso já aconteceu comigo, eu estou falando para vocês, eu já fui uma pessoa invejosa. O meu pecado principal era inveja. E aí eu falava, Senhor, eu não quero isso. Eu identifiquei e falei assim, eu não quero ser invejosa. E a forma que eu descobri para lutar contra a inveja era orando pela pessoa que eu tinha inveja. Às vezes eu estava com inveja, a irmã fez uma coisa, Senhor, abençoa mais. Ajuda, aquela oração que você faz com o dente cerrando, sabe? Mas isso acontece quando a gente se disponibiliza e coloca diante de Deus, Ele sabe, Ele compreende o seu coração. E aí Ele veio e me ajudou, falou, filha, e eu entendo hoje, né? Graças a Deus estou livre da inveja, glória. E isso acontece com a gente. A gente precisa buscar em Deus, Senhor, eu estou com esse pecado, estou com esse problema. A gente não é vergonha. Nunca foi. Deus nunca esperou que você viesse ao mundo perfeito. Ele sabe, Ele conhece você. Ele sabe das suas imperfeições, Ele sabe dos seus problemas. E você também precisa saber identificar para pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda nisso, porque Ele te ajuda. Esse é justamente o nosso objetivo aqui na Terra. Buscar no Senhor e a gente consegue aquilo que a gente clama a Ele, se disponibiliza, se entrega e Ele
está conosco todos os momentos, né? Então, isso é importante também. E por último passo, vamos embora, rapidinho, é cuidar da sua beleza interior. A Bíblia diz, Provérbios 15:13, que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha que coisa linda, você nem precisa ser bonita, você precisa ter um coração alegre. Amém? Então, porque a palavra de Deus já deixa isso para a gente. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, se você já tem um coração grato, um coração entregue, o Senhor já te ajuda nisso, né? Você já fica até mais bonita. Então, o coração alegre é aquele que é livre de culpa, de automartírio. Então, minha irmã, se perdoe. Busque em Deus a libertação, busque em Deus a cura para as suas feridas. Não esconda os pecados dele, porque ele é quem pode te ajudar. E você tá, como eu falei desde o início, eu estou aqui, não porque eu sou melhor nem nada do tipo, não, mas porque eu me disponibilizei. Eu falei, Senhor, eu estou aqui. Me usa como um vaso de barro, né? O tesouro em vaso de barro. A glória não é minha, a glória é do Senhor. E que assim também seja na sua vida, em todos os dias. Seja grata. Por último, eu vou trazer aqui um exemplo, que para mim é o exemplo perfeito da Bíblia que fala em relação à autoestima, que é o rei Davi. Quando o rei Davi era só um menino, ele era desprezado, né? Ele estava lá, cuidando das ovelhas, os irmãos estavam na batalha, e aí teve aquela situação que Samuel foi na casa dele para ungir, e ele estava longe, ele estava distante. Mas ele não foi parado pelo medo. Quando Davi soube que ele foi na guerra visitar, foi por acaso, e ele viu ali Golias insultando o povo de Deus, Davi falou assim, opa, quem é esse incircunciso para vir aqui insultar o povo de Deus? Davi antes já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Pensa num menino jovem, franzino, né? De baixa estatura, de gentil aspecto. Ele era só um menino. E aí, ele estava lá, e ele conseguiu matar um leão, matar um urso. Tem noção, gente, disso? E como que ele fez isso? Ele sabia que não era por ele. Ele sabia que Deus estava naquela situação, que Deus estava junto com ele. E aí, quando ele vê Golias chegando, e ele fala assim, gente, tem tanto homem aqui, homem de guerra, homem forte, homem poderoso, ninguém vai contra esse gigante. Mas Davi fala o seguinte, eu vou. Por quê? Porque ele achava que ele era o melhor, porque ele achava que ele conseguiria, ele se achava mais guerreiro, mais valente, mais forte do que Golias? Com certeza não. Mas ele sabia quem estava com ele. E eu creio que essa é a autoestima que Deus espera da gente. Ele falou, eu vou. Não porque eu sou melhor, não porque eu posso, mas porque eu sei quem está comigo. E eu sei que Ele é poderoso. Tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu vivi, tudo me levou a esse momento. Então eu estou, no caso, Davi passou pelo urso, pelo leão, e ele sabia que aquilo já tinha preparado ele para aquele momento. Tudo que você passou também te preparou para o momento que você vive hoje. E como eu falei desde o início, né, no segundo passo, não é tempo de se esconder, é tempo de brilhar. É tempo de levar a luz de Cristo às outras pessoas. Amém? Então essa é a autoestima que agrada a Deus. É quando a gente entrega a Ele de verdade a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Tudo isso a gente coloca diante do Senhor e fala, Senhor, não é por mim, mas o Senhor vai comigo. É pela Tua graça, é pela Tua vontade. Eu te peço que o Senhor seja comigo em todos os momentos. E hoje, eu espero que seja assim também na sua vida, que você fale, Senhor, eu não sei, eu não conheço, eu não sei exatamente o que eu vou viver, como eu vou viver, mas eu estou aqui para quando aparecer um problema, eu poder encarar, eu poder assumir, não por mim, mas porque eu sei quem está comigo, e Ele está com você. Ele te chama de filha amada. Ele te chama, Ele diz que você é cuidada por Ele. Ele fala, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Isso é uma verdade na nossa vida. Ele tem cuidado de mim. E eu creio que Ele também tem cuidado de você. Amém? Esse louvor que as meninas estavam cantando no começo, Gabriela Rocha, fala exatamente isso. Senhor, o Senhor diz que eu sou amado, mas eu me sinto tão fraco, né? Ele diz que eu sou forte, mas eu sou fraco. E é isso. Assim que a gente vê que os grandes homens de Deus na Bíblia se sentiram. E a gente é fraco, sim.
mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, que hoje essa seja uma realidade na minha e na sua vida. Que o Senhor, o poder do Senhor, se aperfeiçoe na sua vida. Amém?